Olá. Então, nessa segunda parte, vamos começar com uma desigualdade que é seguro dizer que aqui para o nosso curso vai ser uma das desigualdades mais importantes. Tá? E ele é conhecido como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, o que ele fala? Ele fala assim, que dado dois vetores u e v, n-dimensionais, então sempre vale que o módulo do produto vetorial, que o módulo do produto escalar de u e v é sempre menor ou igual do que a norma de U multiplicado pela norma de V. Tudo bem? Toda vez que você pegar dois vetores U e V, se faz o produto escalar, e você pode até pegar o módulo dele. Não importa, ele sempre é menor ou igual do que a norma de U multiplicado pela norma de V. Tudo bem? Então, isso aqui, sem dúvida, é uma das desigualdades mais importantes aqui da disciplina. Então, como era uma desigualdade muito importante, vamos fazer a prova dela, né? Como a gente verifica que de fato ela é verdadeira. Então, é uma prova assim, bem interessante, né? Ela usa um artifício bem interessante. Vamos fazer aqui. Né? Então, é isso que a gente quer provar. No final dos contos, quer provar que o módulo de U produto escalar de 1 com V é menor ou igual do que a norma de U multiplicado pela norma de V. Tá? Primeira coisa que a gente nota, vamos fazer aqui a prova, que se a norma... Opa! Primeira coisa que vamos notar, primeiro passo, né, da demonstração, é assim. Se a norma de V for zero, tá? Se a norma de V for zero, e como a gente já viu nas propriedades anterior, se somente se o V é zero, né? O vetor V é o vetor nulo, então vale a desigualdade, né? Vale a igualdade, no caso. Então, nesse caso que vai valer a igualdade, né? Tudo bem? Por quê, né? Se o V for zero, se o V for o vetor nulo, então o produto escalar, como a gente já tinha visto em uma propriedade anterior, o produto escalar, seja quem for U, dá zero, né? U vezes o vetor nulo, o produto escalar com o vetor nulo é zero. E, por outro lado, a norma do vetor nulo é zero. Então, norma de U, seja lá o que for, multiplicado por zero, dá zero. E então, a gente tem a igualdade. Bem? Na segunda parte, que é mais interessante, a gente pode supor que o vetor V é diferente do vetor nulo. Bem? Então, tem essas duas separações. Né? E é na segunda parte que vem a estratégia interessante. Que eu vou fazer assim. Ó. Eu vou considerar o seguinte produto escalar. Vou considerar o produto escalar de... Vai ser do produto escalar de U mais um determinado lambda multiplicado por V. Bem? E aí vai ser o produto escalar dele com ele mesmo. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Então, esse é o artifício, né? Então, eu vou fazer, pegar um lambda é um número real, eu vou fazer U mais lambda V, então isso vai dar um vetor, e eu vou fazer o produto escalar dele com ele mesmo. Né? U mais lambda V, produto escalar, deixar bem claro, o produto escalar com ele mesmo, U mais lambda V. E é interessante, o que a gente já tinha visto lá no slide anterior,
Se fazer o produto escalar de um vetor com ele mesmo, dá sempre maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, esse produto aqui é sempre maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, legal. Mas vamos lá. O que dava? Como a gente calcula esse produto escalar aqui? Então, 1 mais lambda V, produto escalar com 1 mais lambda V, né? Então, se você for abrir ele, né, vai dar produto de U com U. Né? Vamos lá, essa primeira parte, né? U com U. Assim sucessivamente, né? Aí depois vai ter U mais o lambda, posso tirar, ficar lambda, produto de U com V. Né? O que você fez agora? Eu fiz essa parte aqui. Tudo bem? E aí mais, agora eu vou fazer essa segunda parcela, né? Estou aplicando a distributiva, né? Já viu que vale lambda V, produto escalar com U, mais para o final vai ficar lambda com lambda ao quadrado, isso é importante, multiplicado pelo produto escalar V, produto escalar com V. Tudo bem? Então, isso aqui é igual... Ó, produto escalar de 1 com U, a gente já sabe quem é, né? A gente sabe que produto escalar de 1 com U é igual a norma de U ao quadrado. Então, isso aqui vai dar norma de U ao quadrado. Bem? Aí depois, o que eu vou ter é U produto escalar com V e V produto escalar com U. Então, eles são iguais, né? E, na verdade, isso aqui é uma... Vou deixar como uma observação depois. Deixa aqui. Vou escrever aqui. Uma observação. Que isso... Bom, no nosso contexto aqui fica claro, mas não está escrito em nenhum lugar. Mas o produto de U com V, nesse caso aqui, no nosso contexto de produto interno, produto escalar usual de Rn, ele é comutativo, tá? Vou deixar como observação. Então, fazer o produto escalar de U com V é a mesma coisa que fazer o produto escalar de V com U. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que esses dois termos aqui, ó, U com V e V com U, é a mesma coisa. Em particular, isso aqui vai ficar mais duas vezes, né? Lambda, produto escalar de U com V. Mais lambda ao quadrado, ficou por último pedaço. Aí, de novo, produto interno de V com V, dá a norma de V ao quadrado. Então, só que agora eu vou arrumar isso aqui de um jeito específico, que é, vou primeiro colocar o lambda ao quadrado, por V ao quadrado, mais duas vezes lambda. Peraí, deixa eu arrumar. Fazer melhor. Deixa eu fazer melhor. Tá. Então, deixa eu arrumar melhor. Então, vou escrever assim, eu vou escrever norma de V ao quadrado, multiplicado pelo lambda ao quadrado, tá bem? É a última parcela ali, mais duas vezes o produto... Opa. Mais duas vezes o produto de U com V, aí multiplicado por lambda, mais a primeira parcela, na verdade, né? U ao quadrado. Norma de U ao quadrado. Tá? Então, agora o que vamos fazer? Ó? Pensa nessa última expressão aqui. Pensa nessa última expressão. Lembra, o lambda, eu falei que o lambda é o número real, mas ele não está fixado, né? O lambda não está fixado. Então, ele está como uma variável.
Pense agora nesse, o que está em azul, como um polinômio de grau 2 em lambda. Bem? Pense que assim, ó, a norma de V você tem, é um número real, o produto escalar de U e V também você tem, é um número real, e a norma de U você tem, que é um número real. E pensa no que está em azul como um polinômio de grau 2. Legal? Você está pensando nele como polinômio de grau 2. Por que isso é legal? Porque, assim, você começou com o quê? Que esse polinômio de grau 2, que ele sai de todas essas igualdades, aí você sabe que ele é o quê? Por qualquer que seja o valor de lambda, ó, ele é maior ou igual a zero. Tá? Então, lembra, se você tem uma função que é um polinômio de grau 2 e ele é sempre maior ou igual a zero, o que acontece? O que acontece? Acontece que aquele discriminante delta, né, ele tem que ser o quê? Negativo. Tudo bem? Negativo ou zero. Tá? Então, pense que, por exemplo, outro jeito de ver, você está o lambda ao quadrado, você tem um lambda aqui, você tem essa equação do segundo grau, e você vai encontrar raízes. Como esse polinômio tem sempre que ser maior ou igual a zero, o que acontece? Você vai ter uma raiz ou nenhuma. Ou uma ou nenhuma. E para ter ou uma ou nenhuma, aquele discriminante delta tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. Tá? Então, ó, o discriminante delta, como que era mesmo? Era, ó, então você vai ver que o zero vai ter que ser maior. Opa, não é isso. O zero vai ter que ser maior ou igual que o delta. Quem era o delta? Era b ao quadrado. Quem é o b? O b é o 2 e o v, né? Então, 2 uv. O produto com v ao quadrado. Isso, b ao quadrado. Menos aquele 4 vezes o a. Quem é o a? O a é o nome de v ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Quem é o C? C é o seu U. Tudo bem? Tá. Porque ele é o que está em azul aqui, né? O que está nessa linha aqui é um polinômio de grau 2 sempre maior ou igual a zero. Então, o discriminante dele tem que ser menor ou igual a zero. Legal? Então, aqui vai ficar, só resolvendo aqui, vai ficar 2. Opa! Vai ficar. Como a gente vai ficar 2 vezes o produto escalar com V ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a 4 vezes norma de V ao quadrado multiplicado pela norma de U ao quadrado. Legal? Então aqui tem o 2, né? Vai levar ao quadrado aqui, tem um 4 aqui, então isso vai ficar o produto escalar com V, isso tudo ao quadrado, ser menor ou igual a norma de U multiplicado pela norma de V, isso tudo ao quadrado, né? Tudo bem? Então pronto, né? Agora basta você tirar a raiz. Então você tira a raiz, você conclui que a norma do produto de U com V é sempre menor ou igual do que a norma de U multiplicado pela norma de V. Tá bem? Que é o que a gente queria provar. Chegou aonde a gente queria provar. Então, o produto escalar de U e V é sempre menor ou igual do que a norma de U multiplicado pela norma de V. E a demonstração é interessante, né? Usa simplesmente esse truque e você acaba meio que você faz um truque de tal forma que você acaba chegando num polinômio de grau 2. E aí você usa o fato que se o polinômio de grau 2 é sempre maior ou igual a zero, então o discriminante tem que ser menor ou igual a zero. E daí você acaba chegando na desigualdade que você desejava. Legal? Então vamos continuar aqui.
prática, demonstração. Legal. E aí, a partir, como eu disse, né, essa desigualdade com o Schwartz ela é muito importante. A partir dela, você começa a obter vários outros resultados. Não só aqui nessa aula, mas nas próximas aulas, vocês vão ver que ele é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, como a gente programaria a desigualdade triangular, né? Então, dado dois vetores U e V, vetores qualquer, então você faz a soma de U mais V e olha a norma dessa soma. E essa norma é sempre menor ou igual do que a soma das normas dos componentes. Tudo bem? Então, norma de U mais V é sempre menor ou igual do que a norma de U mais a norma de V. Então, como a gente mostra isso? Então, a gente quer provar que a norma de U mais V é menor ou igual à norma de U mais norma de V. Como a gente faz isso? Então, vamos lá olhar a demonstração. Opa. Então, a gente abre o que seria esse U mais V, né? Então, ó, o U mais V, a norma de U mais V, tá? Para a gente não ter que ficar se preocupando ali com a raiz, olha a norma de U mais V ao quadrado. Tá? E agora eu acho que nessa altura já tem que estar bem claro para vocês que quando eu faço a norma de U mais V ao quadrado, tem uma expressão para ela interessante, que é o quê? A expressão dada pelo produto interno. Isso é a mesma coisa que você pegar, fazer o U mais V, produto escalar com U mais V. Tudo bem? Espero que até nesse momento as coisas estejam bem claras nesse sentido. Tá? E aqui você abre, né, o produto escalar de U mais V com produto escalar com U mais V. Você vai abrindo, você faz distributiva. Então vai dar o produto escalar de U com U. Aí depois vai dar o produto escalar de U com V. Mais você vai ter de novo o produto de V com U. Mais produto de V com V. Né? Tudo bem? Bom, a gente volta, então, produto escalar de U com U. Tá? A norma de U ao quadrado. Tudo bem? Mais produto de V com V também, essa parte aqui, ó, parte do final, produto de V com V dá a norma de V ao quadrado. Mais, o que ficou? Ficou o produto de U com V mais o produto de V com 1. Então, isso aqui vai ficar mais duas vezes produto de U com V. Tudo bem? Legal? Tá, legal. E aí, onde que a gente usa, por exemplo, o Schwartz aqui? Tá aqui, né? Ó. Vê que você tem um produto de U com, produto escalar de U com V. Então, isso aqui é sempre menor ou igual. Que o U vai ficar aqui mesmo. O V também. Tudo bem? Agora, vem o 2, 2 continua aí. O que acontece? Eu uso o curso Schwartz. Como que era o curso Schwartz? Ele dizia que, dentro da curso Schwartz, ele dizia o quê? Que a norma de U produto escalar com V, desculpa, a norma, não, o módulo é sempre menor ou igual que a norma de U multiplicado pela norma de V. Entendeu? Então, a gente vai usar ele aqui agora. A gente usa ele aqui agora. Ó, então, aqui eu tenho o V. Então, produto escalar de U com V, ele é sempre menor ou igual que o módulo do produto escalar de U com V. Então, eu posso usar só essa parte daqui. Duas vezes norma de U multiplicado pela norma de V. Tá? E por que é legal, né? Porque ó, você tem U ao quadrado, você tem V ao quadrado,
Aí você tem duas vezes U vezes V. O que é isso? Né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Você pegar a norma de U mais a norma de V e elevar essa soma inteira aqui ao quadrado. Né? Não? Então, você obteve que o quê? Que U mais V ao quadrado é menor ou igual que 1 mais, entre parênteses, U mais V ao quadrado. Então, você tira a raiz. Então, você vai obter que U mais V é menor ou igual que U mais V. Tá? Que é o que a gente queria provar, né? Legal? Então, aqui a gente fez um pequeno uso do Cauchy-Schwarz. Tá. Então, lá no começo, né, a gente, para dar a intuição do produto interno, então a gente olhou o caso de vetores bidimensionais, a gente chegou lá no caso de bidimensionais que a forma para você achar o ângulo entre dois vetores era dessa forma, né? Cosseno de θ é igual ao produto escalar de U por V dividido pela norma de U e pela norma de V, tá? Então, no caso n-dimensional, a noção de ângulo pode ficar, geometricamente começa a ficar difícil de você visualizar, mas a gente simplesmente define que o cosseno do ângulo entre dois vetores, agora não necessariamente bidimensionais, mas n-dimensionais qualquer, é dado pela mesma forma. Ou seja, é o produto escalar do vetor U com V dividido pela norma de U multiplicado pela norma de V. Tá bem? A gente define eles dessa forma. E aqui vem uma definição interessante, que é assim, eu digo que dois vetores U e V são ortogonais se o produto escalar de U com V dá zero. Tudo bem? Tudo bem? Então, pensar, de onde que vem um pouco essa noção? Se você pensar no nosso caso de R2, no caso de R2, é bem fácil de ver, porque é o seguinte, se você tiver porque intuitivamente, geometricamente, o que é ortogonalidade? Né? As coisas são ortogonais, sei lá, se o ângulo entre eles, você pode pensar que o ângulo entre eles é 90 graus, tudo bem? Vou pensar como se fosse uma quina, né? Tem um ângulo reto entre os dois. Então, lá no R2, se você pensar o que seriam vetores ortogonais, por exemplo, esses dois vetores aqui, eles são ortogonais, geometricamente falando, né? Porque o ângulo entre eles aqui é um ângulo reto, né? O ângulo entre eles ali, né, é um ângulo reto, por isso que a gente fala que eles são ortogonais. E aí, mesmo nesse caso, se esse aqui for, por exemplo, o vetor V e esse aqui for o vetor U, assim, sem precisar calcular, quanto que daria o U produto escalar de U com V? Quanto que daria o produto escalar de U com V? Então, o produto escalar de U com V, U com o V, daria o cosseno do ângulo entre eles, multiplicado pela norma de U, multiplicado pela norma de V. Bem? Só que o ângulo entre eles é o quê? 90. Cosseno de 90 dá zero. Bem? Então, o produto escalar entre U e V dá quanto? Dá zero. Tudo bem? Então, por isso que é meio que daí que vem essa noção por que a gente está chamando dois vetores ortogonais. Opa. Por que a gente está chamando dois vetores ortogonais se o produto escalar entre eles dá zero? Tá? Porque se você pensar isso no R2, faz sentido. Sempre quando o produto vetorial dá zero, é porque esses vetores são ortogonais. E se você pegar dois vetores que são ortogonais, como a gente viu lá, como a gente estava olhando aqui, se você pegar, você já sabe que são ortogonais, se você fazer o produto escalar, você constata que, de fato, o produto escalar entre eles dá zero.
Tá, então, aqui um exemplo. Se eu pegar o vetor U e V, eu estou falando que eles são ortogonais, né? E é fácil de ver, porque você vai fazer o produto... Opa. Você vai fazer o produto de U com V. Opa. Você vai fazer o produto de U com V. O produto de U com V dá o quê? Dá coordenada a coordenada, né? Então dá 1 vezes 1. Mais... Vai ser menos 2, né? Vezes 1. Mais 0. Mais 1 vezes 1. Então aqui vai dar 1 menos 2 mais 1, que é igual a 0. Então, de fato, por definição, esses dois vetores eles são ortogonais. Tá? Verificar, então, como a definição basta você, para dizer que dois vetores são ortogonais, basta fazer o produto escalar, então é só fazer o produto escalar e constatar que, de fato, o produto escalar entre eles dá 0. Aqui tem um exemplo bem interessante, né? Vamos ver esses vetores em várias ocasiões, mas esse aqui é um conjunto de vetores da seguinte forma, né? São vetores n-dimensionais, tá? Então, estão no Rn. Eles são formados assim, ó. Para cada i, esse vetor aqui, o ei, é um vetor que vai ter vários zeros em todas as coordenadas, com exceção da coluna 1. Tudo bem? Então, ele tem zero em todas as coordenadas, com exceção da coluna iésima. Então, um exemplo, né? Se você tiver no n igual no 3, então você está no espaço, né? O que seria o E1, E2, E3? Então, o E1 é o vetor que, por definição, é o vetor que tem 1 na coordenada 1 e 0 no resto. Então, ele fica assim, 1, 0, 0. Bem? Aí o E2, quem é o E2? E2 é o cara que vai ter coordenada 1 na posição 2 e o resto é 0. Então, começa 0, 1, 0. E por fim, né, se está no n igual a 3, então só vai ter 3 vetores dessa forma. Então, E3 vai ser quem? Vai ser o cara que tem 0 em todas as coordenadas, com exceção da coordenada 3. Bem? Então, esse aqui é essa família de vetores I. Tá? E aí, o que é interessante neles é que, se você pegar o EI, o EJ, onde os índices são diferentes, eles são ortogonais. Tá? Então, o EI é sempre ortogonal ao EJ se o I for diferente de J. Então, essa é a parte que a gente fala sobre o que é ser dois vetores são ortogonais. O que a gente vai falar agora nesse finalzinho é falar um pouco de projeções, né? E vamos começar de novo, né? O nosso cenário é bem simples, que a gente consegue entender bem as coisas no plano bidimensional. Então, lá no plano bidimensional, você considera, por exemplo, esses vetores, aqueles vetores aí, né? Só que como está na dimensão 2, você tem dois vetores, o E1 e o E2. Aí, se você pegar um vetor U qualquer lá, então é fácil ver que você consegue escrever essa decomposição para o vetor U. O vetor U vai ser o produto escalar do vetor U com E1 multiplicado pelo vetor E1 mais o E2 multiplicado pelo vetor E2. Tudo bem? Porque basta checar, né? Ó. Vamos checar isso. Ó, quanto que dá o vetor U? Será que eu preciso de outra... Deixa eu colocar em outra página. Tá. Vamos checar isso. Então, a gente quer checar isso, né? Então, ó, por quê? Por que isso de fato ocorre? Se você pegar então, o produto escalar do vetor U com quem? Com E1, então como é que vai ser?
o vetor U é da forma 1, o 2, certo? Aí você tem que fazer o produto escalar com o vetor E1. Quem é o vetor E1? É o elemento que vai ter 1 na primeira coordenada e 0 na outra. Esse produto escalar. Bem? O que vai dar isso aqui? Vai dar 1 vezes 1 mais o 2 vezes quem? Vezes 0. Né? Então aqui só vai sobrar o 1. Tudo bem? Da mesma forma, se você fizer agora o com E2, você vai ter lá um 1, 2, produto escalar com quem? O E2 é o cara que tem o 0 na primeira coordenada e 1 na segunda. Tudo bem? E aqui vai dar, então, 1 vezes 1 mais o 2. Opa, eu errei ali, né? Vai ser... Aqui eu errei. Então, vai ser 1 vezes 0, né? A primeira coordenada dele é 0, do vetor E2. Tá? Então, aqui só vai dar o 2. Tudo bem? Então, o que dá essa expressão aqui, né? U escalar com E1 multiplicado por E1 mais U escalar com E2 multiplicado por E2. Vai dar... Quanto que é U escalar com E1? Dá o 1. Então, vai dar o 1 vezes o vetor E1, que é quem? 1, 0, mais... Quem é o produto escalar de U com E2? É o 2, tá? A gente viu aqui. Então, vai dar o 2 multiplicado pelo vetor 0, 1. Tudo bem? E você faz essa operação aqui, o que dá? 1 multiplicado por 1, 0, vai ficar só 1 aqui na primeira coordenada, né? E vezes 0, mais 0 na primeira coordenada, o 2. Legal? E agora a gente executa a soma de vetores. Quanto que dá essa soma? 1 mais 0, 1. 0 mais o 2, o 2. Tudo bem? E quem é esse vetor? O que tem coordenadas o 1 e o 2? Simplesmente o vetor 1, né? Então, de fato, isso aqui é verdade, isso é válido. Bem? E por que isso é interessante? Porque é isso que vai fazer com que a gente defina o que é uma projeção, tá? Então, de certa forma, como já vimos, né, o E1 e E2 eles são ortogonais, 2 a 2. E aí, nesse caso, o E1 e E2 são ortogonais 2 a 2. De certa forma, sempre quando isso acontece, nesse caso de dimensão 2, sempre quando isso acontece, você meio que sempre consegue escrever qualquer outro vetor através desses dois vetores ortogonais. Tudo bem? Isso vai ficar claro daqui a pouco. Primeiro a gente precisa de uma definição, né? Que é uma definição, ela é bem simples, do que é um vetor unitário, tá? Então, o que é um vetor unitário? Tem esse nome, mas ele é uma coisa muito simples. Ele é todo vetor que tem norma 1, tudo bem? Todo vetor que tem norma 1. Tá? Então, exemplo, né? Então, exemplo. Aqueles vetor E, I, eles têm norma 1, tá? Porque se você lembrar da definição, o que é esse EI? EI é o vetor que ele vai ter quase todas as coordenadas 0, só vai ter uma coordenada que ele é diferente de 0 e esse valor é 1, tá? Então, dá para ver, se você usar a definição de norma, você vê que esse vetor, de fato, tem norma 1. Mas mais ainda, né? É fácil ver que se U é um vetor não nulo, basta você fazer V, você pegar o vetor... se o U é um vetor não nulo, para você obter um vetor unitário, basta você fazer V sobre a norma de V.
Não sei se essa parte está clara. Então, o que eu estou dizendo é que qualquer que seja um vetor não nulo, você vai fazer ele sob a norma dele te dá um vetor de tamanho 1. Né? Será que isso é fácil de ver? Quer dizer, será que isso é necessário mostrar? Como a gente mostra isso, né? Então, a ideia é que qualquer que seja o vetor V, a gente vai fazer assim. A gente define V como é o vetor U sob a norma do vetor U. Bem, então, o que está implicando aqui é que toda vez que você fizer a norma de V, a norma de V tem que ser igual a 1. Né? Como a gente mostraria isso? De novo, né? Lembra? Agora a gente tem o produto escalar, fica fácil mostrar as coisas com produto escalar. Então, você vai fazer a norma de V ao quadrado é igual ao produto escalar de V com V. Então, o produto escalar de V com V é quem? V é U sobre a norma de U, multiplicado escalar com U sobre a norma de U. Bem? Então, aí lembra, você tem um escalar multiplicando um número e outro escalar multiplicando pelo outro, você pode tirar eles e multiplicando. Então, aqui vai ficar 1 sobre a norma de U ao quadrado. Tudo bem? Aí, entre parênteses, o produto escalar de U com U. Mas aí, então aqui fica 1 sobre a norma de U ao quadrado. Só que quem é o produto escalar de U com U? O produto escalar de U com U é quem? A norma de U ao quadrado. Então aqui vai ficar o quê? Norma de U ao quadrado. Bem? Bom, se tem o norma de U ao quadrado em cima e embaixo, isso aqui vai ser igual a 1. Tudo bem? Em particular, a norma de V é 1. Tá? Então, de fato, isso ocorre, né? Toda vez que tem um vetor não nulo, basta fazer isso aqui e você acaba tendo um vetor unitário, tá? Unitário simplesmente quer dizer que o vetor tem norma 1. Até aqui vem a noção de projeção. E aqui vai ser para vetor qualquer, mas seja um vetor unitário, tá? Essa questão de ser unitário está ligado assim com a noção de comprimento, tá? Então, se de alguma forma a gente quer medir algum comprimento ou não, de um vetor em relação ao outro, sempre interessante que tenha um deles que seja unitário, tá? Tem a norma 1. Então, seja um vetor unitário, né? Dado qualquer vetor V, aí qualquer vetor V, se define a projeção de V sobre U como sendo vetor, tá? Então, aqui eu tô dizendo, isso aqui vai ser esse vetor que eu estou definindo. Então, é a projeção do vetor V em U como sendo o quê? Você faz o produto escalar de U com V, tudo bem? Então, você faz o produto escalar de U com V, isso te dá um número real. Depois você multiplica só por U, tudo bem? Então, a projeção de V sobre U é fazer o produto escalar de 1 com V, depois multiplicar por U. Né? Então, a primeira observação aqui, né? Então, U e a projeção... Opa! O U e a projeção E de U com V são sempre paralelos, né? Tá? Isso fica fácil de ver. O que você está fazendo? Você está fazendo o vetor U, a projeção é sempre o vetor U multiplicado pelo número real. Tá bem? Então, para ver que eles são paralelos, fica imediato daqui. Então, a projeção é sempre o vetor, meu próprio vetor U, você só está multiplicando ele por um escalar.
Tudo bem? Então, isso que é projetar um vetor V na direção do vetor U. Tudo bem? Então, isso seria uma outra notação. Você está projetando um vetor V na direção U. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Você pega o vetor U igual é o vetor 3, 4, tá? Então, na verdade, o vetor U é 3 sobre 5 e a segunda coordenada é o 4 sobre 5. Isso quer dizer essa divisão por 5 aqui. E você pega o vetor V, é o 4, 2, né? Então, primeiro você observa que a norma do vetor U é de fato 1, né? Tudo bem? Fácil de ver. Até pelo número 3, 4, eu estou dividindo por 5. Né? Então, vai dar o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado, vai dar raiz da 5, dividido aqui por baixo de 5, dá o valor 1. Então, você tem o vetor U e tem o vetor V. O que é projetar o vetor V na direção de U? Né? Então, projetar V na direção de U é a mesma coisa que fazer o produto escalar de U com V e depois multiplicar por U. Tudo bem? Então, vai dar 1 sobre 5 lá, que é do vetor. Vai ser 3 vezes 4, depois 4 vezes 2 multiplicado por U, que vai dar 2U, né? Então, 2U vai dar o vetor 6, 8 sobre 5. E vamos olhar um pouco o que está acontecendo, né? Então, primeiro eu vou desenhar aqui os eixos. É 6, 8, só positivo, né? Tá, só positivo. Então eu vou ter alguma coisa assim, que é o eixo do X, que eu vou ter o eixo do Y, legal. Aí o U é o 3 quartos e 4 quintos. 3 quartos e 4 quintos. Vai ficar bem difícil de desenhar, na verdade. Bom, o V ele é o 4, 2. 1, 2, 3, 4, 4, 2. Opa. Então eu preciso de um zoom bem maior, né? O vetor V é o 4, 2. 4, 1, 2, 3, 4, 2. Então, esse vetor aqui. E o vetor U é o 3 quintos e o 4 quintos. Ele é ruim de escrever. Quanto que ele dá? 3 quartos, 4 quintos. O que seria um valor aproximado? 3 quartos. É 0,75 e 0,75 e 0,8. Ele é bem 0,75 e 0,8. Vai ficar muito ruim de ver, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então vai ficar quanto? Esse exemplo acho que vai ficar bem. Ao invés de. Eu não vou fazer desenhar esse exemplo aqui, porque esse exemplo ficou muito pequeno, ele acaba não dando uma visualização boa. Mas qual que é a ideia da projeção, tá? O que é fazer essa projeção em cima de um determinado vetor? Então, eu primeiro vou pensar num vetor não normalizado, só para vocês terem uma ideia, porque o vetor normalizado vai ter norma 1, ele acaba ficando visivelmente difícil de enxergar. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui eu vou ter o vetor 1, tá? Então, aqui, como eu disse, né, aquela questão de normalização é porque você quer, de certa forma, poder falar de comprimentos. Então,
o vetor pelo qual você está fazendo a projeção é interessante que seja unitário. Mas você poderia ter definido isso aqui, ó. Isso aqui você pode definir mesmo o vetor U não sendo unitário, tá? Então, vamos lá. Qual que é a interpretação? Você tem o vetor U aí eu vou fazer o vetor V. Tá? Esse é o vetor V. Tudo bem? Então, qual que é a ideia da projeção? A ideia da projeção do... O que seria, né? O que é esse elemento que é a projeção do vetor V em relação ao U? Então, ele é o vetor obtido da seguinte forma. Você vai tracejar uma reta que começa do vetor V e vai até o vetor U. Tudo bem? Você vai fazer essa projeção aqui. Deixa eu... você vai fazer essa projeção. Você vai fazer esse segmento de reta aqui, que vai do ponto final de V até o vetor U. Tá? E você vai fazer de tal forma que o ângulo ali formado seja um ângulo reto. Tudo bem? Tá. Bem? Então, você tem o vetor V, você tem o vetor U. Aí você faz essa reta que vai lá ao final do V e chega até o vetor U, tudo bem? E quem é a projeção, né? Que a gente está chamando de projeção, vai ser que vetor? Vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Tudo bem? Vou até desenhar um pouco. Tá? Então, esse vetor que está escrito em vermelho, ele que é a projeção do vetor V. Tudo bem? Então, a interpretação geométrica é isso, tá? Aquele vetor que a gente chama de projeção de V na direção 1 é justamente esse vetorzinho em vermelho aí. Tá bom? Tá? Então, o que é? Então, por isso que tem essa ideia de projeção, né? Você está projetando o vetor V em cima do vetor U. É como que você faz isso? Você vai lá no final do vetor V, passa uma reta que seja perpendicular ao U. Aí, onde que ele encontrar o U, lá do começo do U até onde esse ponto de encontro, é esse vetor que é projeção, tá? E mais para frente, né? Vamos ver que, dado o vetor U, você também vai conseguir um vetor que seja ortogonal ao vetor U. Bem? Você vai conseguir um vetor que seja ortogonal ao vetor U. Você vai conseguir um vetor que seja ortogonal ao vetor U e também você vai conseguir fazer o quê? A projeção do vetor V nesse outro vetor que é ortogonal a U, tudo bem? Então, em particular, você vai ter a projeção do vetor V nesse outro vetor. E você vai ter a projeção. Você também vai ter a projeção do vetor V nesse outro vetor. E aí o que acontece é que esse vetor U com seu complemento ortogonal, ele vai acabar funcionando para vocês como se fosse um sistema de coordenadas, né? Você pensa que é o sistema coordenada padrão nosso, só que você deu uma leve inclinação, tudo bem? E isso é uma inclinação de ângulo aqui, ó, de ângulo θ aqui em relação a 1, né? Bem? Mas isso são coisas que vão, no correr do curso, a gente vai ver bastante, tá? Importante aqui é só essa ideia de o que seria, o que é esse vetor, né? Projeção de V na direção do vetor U. Justamente esse vetorzinho vermelhinho aqui, né? E essa interpretação, você passa uma reta perpendicular a U, onde encontrar o U é o ponto do ponto inicial de U até onde essa reta se encontrou com o vetor U, é a projeção de V. Tudo bem? Legal, acho que era isso que eu tinha para falar nessa aula. Então, assim a gente conclui essa nossa aula sobre produto interno.